Pois é, hoje a gente está aqui falando em bem-estar no trabalho, buscando refletir no ponto que quando a gente se sente bem no ambiente do trabalho, naturalmente a gente se torna mais produtivo. Mas esse nem é o fato mais importante, é porque a gente se torna mais feliz também, né? Quando a gente está aqui, esse tempo que a maior parte a gente passa no ambiente de trabalho, se você sai, teve um dia gostoso, um dia que você, né, interagiu com os seus companheiros de trabalho, essa questão toda, você sai mais leve, você sai com disposição ainda para uma série de atividades, né? Ou você já sai do trabalho tão esgotado, cabeça quente, você não quer saber mais nada, de mais nada, né? A qualidade de vida, ela acaba sendo afetada nesses aspectos, não é isso? Então, como é que a legislação trabalhista, é a nossa pergunta, ela pode ajudar nessa questão da construção de um ambiente de trabalho gostoso, de um ambiente de trabalho favorável, de um ambiente de trabalho produtivo? A nossa legislação, ela tem um viés, pessoalmente entendo, acho que é posição comum, um viés de proteção ao empregado, né? E a nossa legislação ela está um pouco ultrapassada nessa questão dessa relação empregado-empregador. A necessidade, isso vem sendo discutido nos meios jurídicos, essa necessidade de não reformar a legislação trabalhista, mas atualizar a legislação trabalhista para as relações sociais da atualidade, logicamente. E aí entraria nessa seara a discussão de como vamos incluir essa qualidade de vida no ambiente de trabalho na legislação, porque realmente na nossa legislação, do que seja do meu conhecimento, nós não temos uma legislação específica para isso. Até existem, por exemplo, alguns casos mais pontuais, se eu não me engano, a NR18, que fala sobre a atividade na indústria, ela coloca lá que toda vez que for feita uma obra, tem que haver uma área de lazer para o empregado, né? Então, é uma legislação que ela faz essa previsão, ela tem consciência de que vai haver a necessidade de uma área de lazer quando o empregado residir no local da obra. Mas isso daí é assim, muito específico, muito pontual, né? Haveria necessidade de aumentar esse limite, aumentar essa área de atuação da legislação trabalhista, mas isso é uma coisa que nós ainda estamos esperando. A lei, de uma forma geral, essa aqui é genérica para todos os trabalhadores, ela regula o meio ambiente de trabalho, traz normas mínimas de segurança, de saúde, né? de limitação da duração do trabalho, tanto na jornada de trabalho quanto na duração semanal, os intervalos dentro da jornada, entre uma jornada de um dia e a jornada do dia seguinte, então há necessidade ali de um determinado tempo. Enfim, há essas normas mínimas de segurança. O que eu compreendo é que a lei ela dá esse mínimo para que os próprios sujeitos da relação de trabalho possam regular também, através das normas coletivas, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva, né, tentar trazer mais ganhos ali para o trabalhador e aí adequando para os aspectos setoriais, né, de cada atividade econômica, né? Mas, assim, só de legislação, acho que assim, é bom pontuar a virada de compreensão e atualização, esse adornamento, que sempre é muito difícil, como o colega colocou aqui, que foi o artigo 6º e o parágrafo único do artigo 6º, né, permitindo, então, que houvesse a compreensão de que a relação de emprego, a subordinação do trabalhador, né, pelo empregador, mesmo fora do ambiente de trabalho, através dos meios telemáticos, informáticos, né, de telecomunicações. Isso foi um avanço porque os tribunais ainda, né, se ressentiam dessa atualização. Muitas vezes não compreendiam como sendo integrante dessa jornada, sendo trabalho também, considerado trabalho, aquele que era feito fora do trabalho, pelo computador, pelo e-mail, pelo celular e tudo mais. Coisas que ainda não estão muito bem resolvidas, né? Porque, por exemplo, hoje a gente fala nessa questão da flexibilidade do horário, no trabalho, a pessoa poder fazer um trabalho em casa, mas muitas vezes, se a empresa permite isso, regular essa questão não é uma coisa simples ainda, né? Que tempo que esse trabalhador vai gastar nesse trabalho em casa? É o tempo permitido da jornada? Que horário que ele vai fazer isso? É o horário
diurno, é horário noturno, quantas horas, aí a questão do pagamento de hora extra, não hora extra, são questões que hoje a própria legislação, muitas vezes, porque fala-se muito, mas existem umas amarrações que elas são complexas, né? Sim, só para acrescentar, existe uma lei de 2012, eu não me lembro o número dela agora, que ela estabelece o Vale Cultura. Eu acho que é o que a gente está falando. Né? Então, é um meio de humanizar o trabalhador. O trabalhador precisa ter acesso à cultura. Só que, talvez, com o salário dele, somente isso não seja o suficiente. Eu acho que essa lei, 12.000 e alguma coisa, não me recordo exatamente o número, ela tem esse aspecto, né? De levar o lazer para o trabalhador. Eu acho que a grande questão que a gente precisa é desburocratizar a legislação trabalhista e tornar a legislação trabalhista mais humana, como aconteceu nesse caso do Vale Cultura, quando estabelecido no ano de 2012. Eu acho que é por aí. Perfeito. O que vocês diriam que são os fatores críticos para a gente poder garantir um ambiente de trabalho estimulante? Como tornar esse trabalho, tanto do ponto de vista do funcionário, quanto do ponto de vista do patrão? Quando é que a gente percebe, talvez fique mais simples, que o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho saudável? É um ambiente de bem-estar? O ambiente de trabalho tem muitos conflitos interpessoais, interrelacionais, enfim. Eu acho que a partir do momento que o empregador se preocupa em ter canais de comunicação para resolver esses conflitos, ter instâncias mediadoras desses conflitos, acho que já resolve assim, muitos problemas, né, em relação a esse ambiente de trabalho mais agradável. Além disso, tentar descobrir ali as peculiaridades de cada trabalhador, o que ele gosta, qual a pretensão dele na vida, na carreira, no desenvolvimento da carreira. Às vezes não é uma questão de remuneração só, é uma questão de qualificação, um curso que ele queira fazer, uma área de conhecimento que ele tenha interesse. Isso fará com que ele se desenvolva muito mais, né, naquele trabalho, até em termos de produtividade. Portanto, é um duplo ganho. É ganho para o trabalhador e é ganho para a empresa. Nós temos agora, né, recentemente, a aprovação pela Comissão Especial do Congresso Nacional da diminuição da jornada de trabalho, né? Até objeto de uma PEC, se eu não me engano, é 231, que está rodando desde 1995, para diminuir essa carga horária para 40 horas semanais, né? A nossa carga atual, a legislação prevê 44 horas semanais. Veja que a última vez que, se eu não me engano, a última vez que nós tivemos uma redução de carga horária foi na Constituição de 88, que diminuiu de 48 para 44. Então, quando nós estamos falando de qualidade no ambiente de trabalho, às vezes a gente pensa só nessa questão de tem que diminuir a quantidade de trabalho, né? E eu acho que é bem mais do que isso. Acho que a dificuldade maior do empregador é a conscientização do empregado de que ele é um elemento, um fator definitivo, essencial para melhorar o ambiente de trabalho, né? Sempre ficar esperando que a empresa vai montar uma área de lazer, a empresa vai adotar uma posição mais flexível, a empresa... Se ali é uma união, né? Empregado e empregador. Então, o empregado também tem que adotar essa posição. Eu vou melhorar o meu ambiente de trabalho. E é lógico que, como foi colocado, comissões de negociação, um mediador, isso ajuda para diminuir esses conflitos internos. A competitividade dentro da empresa também é um fator relevante. Aquela empresa que pressiona mais o seu funcionário, né? Você tem que produzir mais do que ele. Vai haver uma promoção, tem uma vaga. Então, aquilo cria um atrito entre os funcionários, né? E aquilo certamente vai diminuir essa qualidade, esse bem-estar no ambiente de trabalho. Então, mas é uma prática conjunta, empregador e empregado, trabalhando juntos para que aumentar a produtividade, para que o local de trabalho seja um local positivo, onde a pessoa se sinta bem, né? Você, Gláucia, você está trabalhando ou você tem se dedicado a esse estudo, né, da psicologia organizacional, da psicologia transpessoal, buscando também toda essa questão de bem-estar. Quais são os pontos que te chamam a atenção, que você destacaria nessa questão da relação empresa-empregado, do bem-estar no trabalho? Pontos de
bem-estar, mas os que existem ou os que deveriam existir? Talvez os que deveriam existir para que se tenha, né, para que se cresça, para que o Brasil possa deslanchar, né, e garantir de uma forma geral o ambiente de trabalho, ter essa preocupação mais forte dentro das instituições. Eu acho que passa muito pelo que eu já pontuei, dessa questão da unidade que o Murilo falou agora, do ser coletivo, cada um contribuir com a sua parte, mas visando o trabalho conjunto, a integração. O local de trabalho normalmente é um local em que os egos estão inflamados, né? Então rola uma competitividade, tem uma vaga, quem vai ter aquela vaga? E se as pessoas deixarem um pouco de lado seus egos no momento do trabalho, todos vão produzir melhor, a empresa vai crescer e os trabalhadores também, né? Eles vão conseguir galgar ali no ambiente de trabalho, nas suas profissões. Então, resumidamente, eu penso que tendo mais a ideia do ser coletivo, as coisas vão deslanchar, vão melhorar. E é um grande desafio aí, né? Você lidar com o individual e com o coletivo, né? Porque o individual, nós somos indivíduos nos ambientes de trabalho, nós estamos ali buscando uma realização pessoal, uma realização profissional, ela precisa acontecer, mas ela não pode acontecer sem olhar ao redor, sem a gente poder considerar os companheiros, né? Porque efetivamente é um jogo de equipe. Todas as empresas, elas podem ter o mesmo estilo de horários flexíveis, todas as empresas podem ser uma Google da vida, com o tipo de flexibilidade ou de propostas que a Google oferece, por exemplo? Olha, é complicado, né? Eu tive uma experiência de 6 meses na Inglaterra e eu trabalhava numa empresa, nós prestávamos serviço para uma empresa em que não havia horário de trabalho, né? Não havia uniforme, não havia um padrão de vestimenta. Então, você tinha que estar lá na empresa durante 8 horas. Tinha funcionários que preferiam trabalhar à noite, o indivíduo chegava às 6, 7 horas da noite, trabalhava até de madrugada, marcava o ponto, saía, ia de bermuda, chinelo. Então, o interesse da empresa era efetivamente como é que esse indivíduo vai produzir mais. Então, vamos criar um ambiente que seja de maior liberdade. Agora, isso traz a conscientização, né? Exige a conscientização do empregado. Eu posso trabalhar de chinelo, eu posso trabalhar de bermuda, mas a mesma produtividade, né? Ou melhor ainda, vou aumentar. A empresa me dá essa margem de liberdade, eu tenho que retribuir isso de alguma maneira. E aí, logicamente, que as pequenas empresas, por exemplo, essa PEC que nós falamos da diminuição da carga horária, as pequenas e médias empresas não querem ouvir falar sobre isso, né? Porque ela traz um aumento, um encargo muito alto, né? Então, tem que ser avaliada também essa questão, o que pode ser feito, o que não vai prejudicar as pequenas e médias empresas, o que é viável fazer e não focando só a grande empresa, porque a grande empresa, para ela ter uma capacidade financeira maior, ela pode se dar um luxo, até um risco maior. Vou tentar adotar essa prática de trabalho aqui. Se der prejuízo, a gente muda, a gente consegue absorver esse prejuízo. A pequena empresa não. Então, a legislação ela tem que estar atenta para todos esses detalhes singulares de cada tipo de relação. Não é fácil. Uma empresa como o Google, né? Eu até estava dando uma olhada antes de vir para cá, as 10 empresas. A revista Exame, ela faz uma avaliação das 10 empresas todo ano, né? As empresas que são consideradas os melhores locais de trabalho. Estava lá o Google em primeiro lugar, né? Mas você tinha empresas brasileiras ali, empresas brasileiras de grande porte. Mas você tinha algumas empresas menores, com 250 funcionários, empresas com 300 funcionários, que estão ali na lista das 10. Então, é possível você adaptar ou você desenhar o ambiente de trabalho de maneira que funcione em grandes empresas e pequenas e médias empresas. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, né? Eu vou para o intervalo e quando eu voltar eu queria ouvir de vocês o seguinte: o que é mais fácil? Como é mais fácil se ter ou se atrair funcionários? Com um ambiente de trabalho estimulante ou com altos salários? Qual é a organização capaz de gerar mais resultados e atrair mais pessoas? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.